E aí pessoal, professor Gessé falando aqui, vamos dar início aí à resolução dessa questão, que é bem legal. Ela fala aqui, ó, em uma solução de ácido hiporcloroso, no equilíbrio a 25 graus Celsius, tem-se a concentração de H+, em mols por litro, ó, é de 8 vezes 10 a menos 7, guarda ela aí, é a mesma concentração de íon hiporclorito, que é o ClO-, tá? O nome dele é esse. Então tu tem esse valor para essa concentração e esse mesmo valor para essa outra concentração desse íon aqui. E ainda 2 vezes 10 a menos 5 mols, né, de HClO, que é justamente o ácido hiporcloroso, não ionizado por litro. Então é a concentração dele, né, não ionizado antes da reação acontecer. Então tem dois itens aqui. Qual é o valor para a constante de ionização desse ácido? Então vamos lá resolver o item A. Rapidão aqui. Então vou pôr aqui para vocês a resolução de como a gente faz aí esse tipo de questão. Ele quer a constante de ionização, tá? Então primeiramente eu vou pôr para vocês a reação de ionização desse ácido. Então o ácido que a gente tem aqui em questão é o HClO, o ácido hiporcloroso. Então a ionização dele acontece em água, né, galera? Então mais H2O, isso daqui vai formar o seguinte, tá? Eu tenho aqui um hidrogênio ionizável, tá? Que vai ser capturado pela água e vai formar o que? H3O+, tá? H3O+. Segundo aí a teoria de Bronsted, vai formar H3O+, e o que sobra aqui é o íon hipoclorito, né? Que é o Cl O-, tá? Aí a partir dessa equação eu vou derivar agora a constante de ionização. Então a constante de ionização vai ser a seguinte, ó, vou botar aqui como KI, tá? Vai ser igual a concentração, deixa eu pôr aqui uma retinha aqui para a gente pôr a razão, né? Vai ser igual a concentração de H3O+. Essa concentração de H3O+, simplificadamente, galera, ela é representada por H+, tá? Por isso que na questão a gente tem aqui, ó, a concentração de H+. Então a gente vai pôr a concentração de H+, vezes, quem é o outro que está aqui nos meus produtos, né? Vai ser produtos dividido por reagentes, tirando a água, é a concentração do meu íon hipoclorito. Cl, opa, desculpa, deixa eu dar uma apagada aqui que não ficou legal. Rapidão, deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto, organizei aqui pra gente, né, a constante KI, que é a constante de ionização que ele pede aqui na nossa questão. A gente vai representar, né, com a concentração aqui dos meus produtos dividido pelos reagentes. Então, vai ser a concentração de H+, que é H3O+, a mesma coisa. A concentração de ClO-, que é do íon hipoclorito, dividido pela concentração do ácido, né, do ácido hiporcloroso. A concentração de água não entra aqui, justamente porque ela permanece constante durante o equilíbrio, tá? Então eu passo ela multiplicando e formo aqui minha constante KI. Isso vem lá da teoria, lá da formação da constante de ionização. Se você não tem noção de que está acontecendo aqui, né, com essa concentração, você pode acessar a aula sobre constante de ionização, que a gente explica tudinho lá, passo a passo. Então a gente vai calcular agora matematicamente, é só eu substituir os valores, certo? Então eu vou substituir aqui rapidão e já trago prontinho para vocês. Prontinho, aqui eu substituí os valores, né? A primeira concentração aqui de H+, eu coloquei 8 vezes 10 a menos 7, que é o valor que está aqui na nossa questão. Ele disse que o mesmo valor da mesma concentração para o íon hipoclorito e divido pela concentração do ácido, tá? Não ionizado. Então, se eu fizer as devidas continhas aqui, né? Não é tão complicado, porque aqui eu vou ter a parte numérica, 8 vezes 8, e multiplico potência com potência, né? 8 vezes 8, 64. Aí eu divido logo por 2 aqui. Aí já vai dar, né? 64 dividido por 2 dá 32, tá? Aí vai ter a potência, né? 10 a menos 7 é a potência de mesma base, eu somo os expoentes. E aí vai dar 10 a menos 14. Aí vai estar dividido por 10 a menos 5. Eu vou passar esse menos 5, né? Subtraindo. Só que eu vou passar com subtraindo, ele vai ficar com sinal positivo. Vai ficar menos 14 mais 5. Então vai ficar vezes 10
a menos 9, tá bom? 10 a menos 9, esse é o valor da minha constante de ionização. Ou então eu poderia até simplificar mais, né? Poderia colocar, poderia ser assim também, né? 3,2 vezes 10 a menos 8, né? Vai que a questão também queria que tu botasse nessa forma, certo? Então esse é o valor da minha constante de ionização. Agora a gente vai para o item B. O item B aqui em cima, eu vou botar aqui pra gente, tá? Ele fala assim, ó, indique os ácidos e as bases de Bronsted na ionização do item A. Então a gente precisa da equação. Vou pôr aqui, né? HClO, que é o ácido hipercloroso, mais água. A gente já fez aí a equação, vou só repetir, formando H3O+, em um hidrônio, mais ClO-. Tranquilo. Agora sim, um ácido de Bronsted, pela teoria que a gente estudou, é aquele que doa H+, e a base de Bronsted é aquela que recebe esses íons H+, né? Normalmente a gente fala que um ácido de Bronsted é aquele que doa um próton, tá? E a base é aquela que recebe. Então o ácido vai ser aquele que vai gerar o meu próton, né? Que a gente chama de H+, a gente chama de próton na química, e a base vai ser aquela que recebe esse H+. Então aqui, né, entre esse ácido e a água, daqui eu vou ter a geração do íon H+. E a água, ela vai receber, você percebe que esse H+ é deslocado aqui, né, o processo de ionização. A água recebe esse próton em forma H3O+. Então esse está doando e esse está recebendo. Vou até mudar de cor aqui para a gente poder colocar. Então esse cara aqui é o meu ácido para Bronsted, tá? E a água, ela funciona como uma base aqui, tranquilo? Porque ela está recebendo esse próton, tá? Ela está recebendo o íon H+, formando H3O+. E aí, se a gente quiser se aprofundar mais, né, a gente vê ainda os pares conjugados. Esse ácido aqui, tá? Ele tem um par conjugado, ó, que é justamente com esse íon aqui, ó, tá bom? E a água, né, faz par conjugado com o H3O+. O que é um par conjugado? É quando essas duas espécies químicas aqui, a diferença entre elas é de um hidrogênio. Você percebe que daqui para cá a diferença é de um hidrogênio, né? Esse tem um hidrogênio e esse não. Daqui para cá a diferença é de um hidrogênio. Então os dois são pares conjugados. Esse aqui é o ácido e aqui é a minha base conjugada, tá? Aqui vai ser no caso, ó, desculpa, vou botar aqui a base. Deixa eu pôr aqui para vocês. Essa aqui é a minha nova base e esse aqui novamente é o meu ácido, porque eu vou ter que considerar esse aqui como equilíbrio, né? A reação direta e inversa. Então se eu for analisar a reação inversa, esse vai ser o ácido e esse vai ser a base, né? Porque o próton vai sair doado daqui para cá, tá? Dessa espécie para essa outra. Então é assim que funciona o ácido de Bronsted, né? Ácidos e bases de Bronsted. Tranquilo? O ácido sempre vai doar e a base sempre vai receber. Então a gente fica por aqui, certo, pessoal? É assim que você calcula a constante de ionização. É bem simples, você tendo o valor das concentrações. E também é uma forma fácil de você analisar os ácidos e as bases de Bronsted. Então fica ligado que a gente vai ter mais aplicações dessas mais na frente. Então, até mais.